congregação do Mutirão, o pastor João Sérgio, porém nós fazemos parte de uma só igreja, de uma só família. Então eu fico muito feliz de estar aqui com meus irmãos, nossos irmãos que nós estivemos aqui na oração, na confraternização, o evangelista Jean, muito meu amigo, nosso pastor Júnior, homem de Deus, e muitos irmãos estão aqui, Milo, Dani. Então, quando eu estou aqui nesse lugar, assim, estou com o meu coração alegre, porque estou em família. E sentir a presença de Deus aqui neste lugar é algo sobrenatural, porque você não precisa necessariamente estar ouvindo os instrumentos tocar ou alguém estar falando a palavra. No momento que entrei por essas portas, nos abraços, na comunhão, nos sorrisos, eu já pude sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele é paz, longanimidade, é bondade, é temperança, domínio próprio. Então, quando nós encontramos os frutos do Espírito, você não precisa das línguas para você sentir a presença de Deus, você não precisa do barulho, não precisa do rodopio. No abraço existe a presença do Senhor, no sorriso existe a presença de Deus, e nós estamos aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O culto da família é tão importante, porque a família é o primeiro projeto de Deus. Quando eu recebi o tema, pela irmã Joyce e o esposo dela, o irmão Carlos, que fez o convite, quando eu vi o tema que estava baseado em Josué, capítulo 24, no verso 15, apenas a última parte do versículo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a condição adversativa aqui colocada na frase, mas, ele quer dizer porque tinha uma ideia ao contrário. Existia algo que foi falado antes, e ele está dizendo, mas, porém, pastor Júnior, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para a gente poder falar sobre isso aqui, nós precisamos ler o texto, voltar os capítulos atrás para entender o contexto com que Josué declarou essa frase. E quando nós chegamos no capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, nós sabemos que é o líder que sucedeu Moisés, grande homem de Deus, que fez grandes feitos na terra de Israel. Moisés, ele tinha um prestígio muito grande. Se o Senhor não escondesse o corpo de Moisés, pastor Júnior, as pessoas até hoje idolatrariam Moisés, porque Moisés ele foi um homem muito usado por Deus. Deus fez grandes milagres, coisas poderosas através da vida de Moisés. Então, na morte de Moisés, o povo ele se viu ali confuso. Ele não sabia que liderança iria suceder após ele. E não sabia, Josué não tinha a mesma credibilidade ainda que Moisés tinha como servo de Deus. Mas vai dizer que na travessia do Rio Jordão, e eu acho interessante essa parte, Deus faz o mesmo milagre que fez com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Ele querendo dizer para o povo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho na liderança de Moisés, é o mesmo Deus que abre o Mar do Jordão diante de outra liderança. O que eu entendo com isso? Não importa a liderança, o importante é que Deus está à frente da igreja. Não importa se vai trocar a liderança, o importante é que o Espírito Santo de Deus não pode sair da igreja. Não era Moisés quem fazia, não era Josué quem fazia, não é pastor Rui, não é pastor José Nilton. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, fique tranquilo, não se preocupe se vai mudar a liderança. O Espírito Santo de Deus continua liderando sobre esta casa. O Espírito Santo de Deus lidera sobre a igreja batista. Escreva isso no teu coração. Não saia do lugar onde você está, porque trocou a liderança. Enquanto o Espírito de Deus estiver na casa, fique tranquilo, você está em glória. Então, Josué agora ele assume a liderança da igreja, a liderança do povo de Israel. Ele começa a conduzir este povo. Josué atravessa o Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que aquele povo, ele começa a vislumbrar as terras que eles tinham para conquistar. E a primeira batalha que o povo de Israel vai ter na liderança de Josué, todos lembram aqui que é a cidade de Jericó, a cidade fortificada por grandes muralhas. E Deus dá uma estratégia para Josué, e Josué ele começa a falar com o povo: olha, santificai-vos, porque Deus fará maravilha no meio de nós. E eu entendo com isso que o nosso Deus ele é um Deus santo, e para ele agir precisa haver santidade no meio do povo. Esse texto muito me chamou a atenção, porque eu falei: Senhor, o contexto é família, nós vamos falar sobre família, sobre união. E o que o Senhor está querendo dizer com isso? Com santidade. Pois bem, preste atenção nisso aqui.
o povo vai servir ao Senhor, o povo vai escutar as estratégias, e Deus dá uma estratégia muito interessante, odiar a muralha 7 vezes. As pessoas talvez, pastor, não entenderam o que ele estava falando, não entenderam a ordenança, não entenderam a estratégia, mas preste atenção em uma coisa, você não precisa entender tudo, você precisa apenas obedecer. Liderança não é para ser questionada e nem tudo precisa ser entendido, mas você precisa saber que quem está liderando está ali porque Deus colocou. Apenas obedeça e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. É porque hoje em dia, evangelista amigo, nós queremos entender tudo e queremos saber de tudo. Se for dado uma ordem, eu não entendo como é que isso vai funcionar, eu não quero fazer, eu chamo de outro irmão, eu começo a falar, eu começo a questionar a liderança. Será que o pastor hoje de tomar esse conselho? Será que essa estratégia vem mesmo de Deus? Nós como servos temos que obedecer. A liderança ela vem do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a ordem do pastor, e aquele que ouve a voz do pastor é a ovelha. Quem não ouve a voz do pastor não é a ovelha. O irmão falou aqui no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só tem pastor quem é ovelha. Bode não tem pastor. Pastor, quem tem pastor é ovelha. Ovelha obedece, ovelha não questiona, ovelha segue a voz do bom pastor. E o povo ouvindo e obedecendo o que José tinha para fazer, ele começa a rodear a cidade. A Bíblia vai dizer, vocês conhecem a história, as muralhas caem, o povo de Israel ele entra e toma a cidade, e ele consegue conquistar mais uma terra. Mas preste atenção nisso, essa foi a primeira guerra que aconteceu com o povo de Israel, na liderança de Josué. A segunda cidade a ser tomada é a cidade de Ai. E diz a Bíblia que quando o povo vai para partir para a tomada da cidade de Ai, o primeiro Josué envia espias. Aqueles espias chegam na cidade e eles vão olhar e vão fazer uma estimativa. Eles vão fazer um esboço e vão entender, olha assim, Josué não precisa gastar todo o povo para ir lá, não precisa fatigar todos esses homens, porque nós vimos da cidade e o povo é pequeno, os inimigos não são tantos como Jericó, não precisa fatigar todo o povo, mande apenas os poucos de homens. A Bíblia diz que quando o povo entra na cidade, eles sofrem uma grande derrota, porque o Espírito de Deus não estava com ele. Preste atenção nisso, porque isso vai estar ligado com o que vai ser falado no final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que aquele povo de Israel teve uma grande derrota, porque alguém no meio do povo ficou com coisas que não era para ficar. A ordem era para destruir Jericó e tudo que nela havia, mas Acã guardou algo dentro da tua casa. E olha o contexto que nós estamos falando aqui. Cuidado com aquilo que está sendo guardado dentro da tua casa. Cuidado com aquilo que você está vendo que é errado e está guardado dentro da tua casa, porque por causa de uma casa, por causa de uma família, o povo de Israel sofreu grande derrota. Quando vai investigar o que aconteceu e vai investigando de gerações, vai chegando às tribos e chega até a família de Acã. Acã vai ser chamado e vai ser chamado, convocado para confessar o seu pecado. Acã confessando o seu pecado. A Bíblia vai dizer, irmãos, preste atenção que isso é algo sério, toda a família de Acã é destruída para que a ira de Deus se aplacasse, porque enquanto Acã estivesse no meio do povo, o povo de Israel não tinha vitória. Talvez coisas não se manifestem na minha vida e não se manifestem na tua vida, porque existem coisas erradas que nós estamos vendo dentro de casa e não retiramos o pecado de Acã. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos revelar e entendermos que existem coisas que não importa se vai desagradar A, não importa se vai desagradar B, precisa ser tirada do meio, senão o Espírito Santo não flui, porque o Espírito ele é santo, e aonde não tem santidade não existe operação de milagre. Aonde não tem santidade não existe cura. Aonde não tem santidade não tem revelação da palavra de Deus. E o povo vai chegar e termina o livro de Josué. Eu não vou contar todas as histórias, o tempo não me permite isso. E quando chega no capítulo 24, qual é a preocupação de Josué? A Bíblia diz que Josué está ficando velho, pastor. Está chegando a hora de passar o bastão. Josué, a maior preocupação daquele que tem que passar o bastão, já sabe qual é o problema? Não é perder os prestígios que ele tinha, não é isso não. O verdadeiro líder, quando ele tem que passar o bastão, a maior preocupação dele não é perder o cargo que ele tinha. A maior preocupação de um líder na hora de passar o bastão é saber que não vão fazer da mesma forma que ele fazia. É entender que todo o trabalho que ele fez, todas as noites de oração que ele passou, todas as noites que passou estudando a palavra, vai ficar perdido, porque uma liderança que vai assumir não vai fazer da forma que ele fazia.
A preocupação de Josué não era porque ele não seria mais líder, ele entendeu que ele estava chegando uma idade e passaria o tempo dele. Mas a preocupação dele é olhar e ver que aquele povo não serviria a Deus com fidelidade, integridade e santidade como deveria servir. Josué vai olhar para aquele povo e vai fazer uma retrospectiva. Já viram aqui, aparece na Globo no final do ano, retrospectiva 2025. Aí passa-se tudo o que aconteceu desde janeiro até o mês de dezembro. E ele vai passando, mostrando tudo o que aconteceu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E Josué faz isso com o povo. A Bíblia diz que no capítulo 24, Josué começa a contar ao povo desde a sua saída do Egito. E vai dizer assim, olha, quando escolheu Abraão, lembra que o pai de Abraão era Terá. Preste atenção nesse contexto. Terá saiu da terra dos caldeus e Terá era idólatra. E Deus vai dizendo assim, Josué está dizendo assim, olha, Terá saiu da terra de um idólatra, e Deus tirou Abraão daquele lugar, porque ele queria se revelar como Deus, o único Deus verdadeiro. Abraão teve que sair de meio da sua parentela, porque a sua parentela era idólatra, e Deus queria se revelar para ele como o único Deus verdadeiro. Tira Abraão no meio da parentela, e Abraão começa a seguir a sua jornada com Deus. E a partir daí começam os milagres a acontecer. Abraão agora, Deus vai dizer assim, ó, Abraão, agora em ti todas as famílias serão benditas por causa de você. Oh, aleluia. Eu e você, nós fazemos parte da família de Abraão. As bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. E Deus, como está falando com Abraão para sair do meio dessa parentela, ele quer revelar algo extraordinário para ele. Ele vai dizer assim, olha, Abraão, olha para os céus e olha para as estrelas e vê se você consegue contar. Se você não puder contar, assim será a sua geração. No contexto espiritual, manda olhar para o céu, porque a geração de Abraão não era apenas sanguínea, mas era uma raiz espiritual. Nós somos o Israel de Deus. A bênção de Israel chegou até nós. A bênção prometida a Abraão alcança a minha e a tua família. Então, que história é essa que a minha família é derrotada? Que história é essa que a tua família é derrotada? Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o Israel de Deus. Existe promessa assim sobre a minha e sobre a tua casa. Assim como numerosas são as estrelas do céu, e assim como numerosas são os grãos de areia, assim também é a nossa descendência. Assim são as bênçãos de Deus sobre a mim e sobre a tua casa. Não existe diferença. Josué começa a contar toda a história do povo de Israel. E quando ele chega ele vai dizer assim, olha, vocês viram as vitórias que Deus deu a vocês. E vocês precisam entender uma coisa. Não foi com flecha, não foi com arco, não foi com espada, mas as vitórias que vocês tiveram foi pela mão do Senhor. Eu estava em casa hoje com a minha filha, estava conversando com a minha filha do meio que está ali, a Emanuele, e eu explicava para ela uma coisa. Eu falei, olha, você vê a sua mãe e o seu pai saindo de casa cedo para trabalhar e chegando às vezes tarde para trazer o sustento para a nossa casa, mas preste atenção numa coisa: quem sustenta essa casa não é o teu pai, não é a tua mãe. Existe um Deus do céu, aleluia. É Ele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o nosso esforço. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos nada. Josué está lembrando isso para o povo. Olha, vocês chegaram até aqui e conquistaram muitas terras, e existem terras ainda para conquistar, mas fiquem cientes de uma coisa: foi a mão do Senhor quem fez tudo isso. Não foi a força do braço de Israel, não é a força da igreja, não é a força do nosso próprio punho, mas é a força do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita até no nosso momento de fraqueza. Mas eu preciso correr, eu preciso chegar até o verso 15, que é onde nós falamos aqui: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma parte que o Espírito Santo falava no meu coração, e eu falei, eu não posso fugir disso aqui, eu não posso fugir do texto. Eu preciso comunicar à igreja que o Espírito Santo de Deus está comunicando no meu coração. Quando chega nesse momento, Josué está descrevendo tudo que Deus fez naquele povo. Ele vai dizer assim: olha, o meu tempo já está passando. Eu terei que ser recolhido aqui dessa terra. Eu não vou continuar liderando mais vocês. Mas hoje vocês precisam fazer uma escolha. Hoje aqui neste lugar é noite de escolha. É noite de tomada de decisão para mim e para a tua vida. Josué vai olhar para aquele povo e vai dizer assim: olha, vocês viram tudo que Deus fez neste povo e fizeram a vida de vocês. Mas vocês precisam decidir uma coisa. Porque os seus antepassados, lá originalmente, lá em Terá, tinham uma raiz idólatra. E eles cultuavam outros deuses. E
Deus tirou vocês disso tudo. Deus trouxe vocês e colocou vocês numa terra que vocês não plantaram, que vocês não cultivaram. Vocês não estão vivendo do esforço, mas estão vivendo da graça de Deus. E se vocês querem continuar a viver assim, hoje vocês precisam fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia. Nesse momento, eu achei extraordinário o que Josué falou aqui, pastor Júlio, porque ele não obrigou ninguém a servir a Deus. Ele vai falar assim, antes de chegar no capítulo, no verso 15, ele vai falar, olha, vocês que quiserem, vocês podem, não agrada a vocês servir ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, vocês podem se voltar aos seus deuses, os deuses que vão ter passado a servir a eles. Porém, oh aleluia, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o contexto que o rapaz está dizendo aqui, olha. Eu não sei o que vocês vão fazer na vida de vocês, mas eu conheci o Deus verdadeiro. Eu não volto atrás na minha decisão, porque eu decidi andar com Cristo. Hoje à noite nós nos levantamos como família e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quem o teu vizinho serve, eu não sei quem o teu parente serve, mas você tomou uma decisão que é de servir a Deus. Então se mantenha firme nesse propósito. Porque o interessante aqui, pastor querido, porque ele dá essa escolha, ele dá essa liberdade. Olha, se quiser, vocês podem voltar. Sabe o que eu entendo com isso aqui? O que Jesus falou no seu evangelho, olha, aquele que quiser vir após mim, ele não disse que ninguém seria obrigado. Você não está aqui obrigado, ninguém colocou uma faca no seu pescoço. Você tomou a decisão de servir ao Senhor. Então nós precisamos honrar essa decisão. Aquele que quiser vir após mim, só se quiser, tome a sua cruz a cada dia e siga. Se você quer seguir, se você decidiu por isso, precisa carregar uma cruz. Existe um preço. As pessoas confundem, pastor Júnior. Graça, ela é o oposto de mérito. Amém? Graça é o oposto de mérito. Não existe mérito na salvação. Mas graça não é o oposto do esforço. Existe um esforço para nós praticarmos. Existe o ser a tomar da força. Existe uma escolha a se fazer todos os dias da nossa vida. Quando nós saímos de casa, nós tomamos as decisões. Para você chegar até aqui, na hora que nós estamos aqui, 19h59, você talvez não se deu conta, mas inúmeras decisões você tomou durante o seu dia. Você tomou a decisão de levantar, de vir para a escola dominical ou de ficar em casa. A decisão de pregar o evangelho ou de xingar o vizinho que está do seu lado. Você tomou a decisão de tratar bem o seu esposo ou tratar ele com arrogância, de ensinar o seu filho certo ou deixar ele fazer aquilo que ele queria. Todos os dias nós tomamos decisões, e se a nossa primeira decisão foi servir a Cristo, todas as outras decisões têm que ser pautadas nessa. Ninguém está obrigando ninguém a ser cristão. Ninguém está obrigando ninguém a vir para a igreja. Ninguém está sendo obrigado a contribuir com a obra do Senhor. Mas se você tomou esta decisão, honre com ela até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando ele faz essa pergunta, aí é que me chama muito mais atenção ainda, louvado seja Deus. Sabe o que o povo vai responder? Não, hoje de nós uma coisa dessa. O povo de Israel olha assim, não. Nós servimos outros deuses, nós vimos o que esse povo fez, o que Deus fez a nós, venceu guerra por nós, guerras que nós nem lutamos. Ele conduziu pelo caminho do deserto, ele foi sombra no tempo do calor, ele foi coluna de fogo durante a noite. Longe de nós servimos a outros deuses. Mas interessante, pastor, na resposta Josué dá ao povo. Mesmo eles tendo confessado com a sua boca, eles não abandonariam a Deus. Josué vai dizer assim: vocês não têm condição de servir a Deus, porque Ele é Deus zeloso e Deus santo. Isso me chamou a atenção, irmão Carlos. Porque mesmo o povo confessando com a sua boca, Josué olha para eles e vendo tudo que já tinha se passado desde a época de Moisés, e Josué estava com Moisés vendo como aquele povo era obstinado, duro de coração, e ele passa pelo mesmo processo quando estava conduzindo aquele povo. Quando ele chega no momento de passar o bastão, ele vai olhar e vai dizer: vocês ainda não têm condições de servir a esse Deus. Mas o interessante, Valdomiro, ele vai dizer assim: porque Deus ele é um Deus zeloso e santo. São duas coisas que estão atreladas à nossa decisão de servir a Cristo:
zelo e santidade. Eu tomei a decisão de servir a Deus. Amém, irmão? Sabe a decisão. Mas você precisa saber que para servir a esse Deus, você precisa ter zelo e precisa andar em santidade na presença dele. Porque decidir por Deus não é qualquer decisão que eu tomo. Não é como eu escolho a casa onde eu vou morar, não é o emprego que eu vou trabalhar, não é a área de profissional que eu vou atuar. Escolher a Deus tem que fazer as coisas do jeito que ele quer. E Deus quer zelo e santidade. Aleluia! A minha filha mais velha, ela falou comigo semana retrasada, falou: pai, eu quero participar da vida da igreja. Eu estou vendo que as pessoas precisam de ajuda, as pessoas, tem muitas poucas pessoas trabalhando na mídia, e eu quero ajudar a gravar, eu entendo um pouco dessas coisas. Eu falei: tudo bem, minha filha, vou conversar com o pastor, vou conversar com a líder da mídia, e se ela autorizar, você pode fazer parte, não tem problema nenhum. Mas, quando ela muito feliz, conversou com a Lídia, ela aceitou ela ficar naquele trabalho. Mas quando foi essa semana, nós tivemos um probleminha lá em casa, e eu chamei ela e conversei com ela. Eu falei: olha só, eu preciso explicar, eu preciso ensinar isso para você. Servir ao Senhor, servir a Deus, não é algo tão simples como as pessoas pensam. Existe uma responsabilidade para aqueles que carregam o nome do Senhor Jesus. Eu falei: se você quer fazer parte da vida da igreja, você precisa entender que para servir a Deus é com zelo e com santidade. E por que eu tenho que ensinar para minha filha de 14 anos? Porque a igreja, a geração que vai nos suceder, foi a geração dos nossos filhos. É por isso que José falou: eu, individualmente, tomei a decisão, mas a minha casa ela também precisa servir ao Senhor. Não existe esse ministério individualista. O cara é muito cheio de Deus, mas a família está largada às traças. Ou a mulher é muito cheia do poder e da autoridade de Deus, mas o marido está jogado às traças. Os filhos não servem a Deus. Não existe isso no reino de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso sobre a tua família, mas também faça com que isso seja uma verdade. Eu preciso ensinar os meus filhos, eu preciso colocar eles no caminho que se deve andar, porque até quando crescer, não se desviará dele. Eu não posso fazer vista grossa para o meu filho, eu não posso fazer vista grossa para minha esposa, a minha esposa não pode fazer vista grossa para mim. Sabe, eu converso muito com ela, eu sei que você me ama, nós temos um casamento excelente, mas se um dia eu chegar aqui e eu falar que eu não quero mais servir a Deus, você pode me deixar, mas nunca abandone a fé que você tem, porque o maior amor que nós temos que ter é pelo Senhor Jesus. Nós temos que amar o nosso cônjuge, mas o maior amor, em primeiro lugar, está Jesus Cristo, está Deus na nossa vida, amar Deus acima de todas as coisas. Não tem como, se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, Ele não se encontra em lugar nenhum. Existem pessoas perdendo ministério, existem pessoas perdendo igrejas, existem igrejas fechando portas, porque o homem decidiu fazer a vontade da mulher, porque a mulher decidiu fazer a vontade do homem, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ele é a soberania, Ele é o dono de todas as coisas, a igreja é dele, a casa é dele, o povo é dele, as ovelhas são dele. Não tem como fugir disso, meu irmão. E quando Josué fala isso para o povo de Israel, o povo vai olhar assim, vai... Eu imagino, naquele momento, em silêncio, pastor Júlio, olhando para o outro, pensando consigo, quantas vezes aquele povo se voltou contra o Senhor? Quantas vezes aquele povo prevaricou, quantas vezes aquele povo murmurou, quantas vezes aquele povo desacreditou no poder de Deus. E quando chega nesse momento, José vai dizer assim para eles: olha, então, já que vocês confirmam a palavra de vocês, já que vocês estão dizendo que vocês vão servir a esse Deus, existe uma pedra aqui que vai servir de testemunho contra vocês. Quando nós fazemos a nossa confissão de fé, os anjos do céu, o inferno, todos os anjos e potestades estão observando a decisão que nós estamos tomando. Quando eu falo, eu quero servir a Cristo, eu venho para cá, eu desço nessas áreas e eu levanto dizendo que eu sou uma nova criatura, as minhas atitudes precisam condizer com aquilo que eu professei com a minha boca. Mas o triste é que após as pessoas fazerem esse discurso, essa declaração, se você continuar lendo um pouquinho depois, Josué, capítulo 24, termina aqui. E começa o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é praticamente todo sendo contado assim.
O povo peca, Deus envia castigo, o povo se arrepende e Deus salva o povo. O povo peca, Deus envia alívio, envia salvação, livramento pela mão de juiz. O povo fica tranquilo, peca de novo e todo o livro vai escorrendo dessa forma. No capítulo 2, logo após o povo ter declarado que ele serviria a Deus com integridade e com santidade, a Bíblia vai dizer que aquela geração que serviu no tempo de Josué, o que acontece, pastor Gera? Aquela geração, ela se acaba. Aquela geração, ela morre. E a Bíblia vai dizer assim: depois disso, se levanta uma geração que não conhecia Deus. E essa foi a minha pergunta ao Espírito Santo: por que essa geração ela não conhecia Deus? Aí eu me coloco aqui na brecha, porque os pais não ensinaram seus filhos a quem Deus lhes serviu. É muito importante o contexto de família, é muito importante você servir a Deus, mas nós temos que nos preocupar com o que nossos filhos estão aprendendo, porque não adianta eu levar a minha casa até os 80, 90, 100 anos da minha vida e fazer de forma perfeita e reta diante de Deus, mas no momento que eu fechar os olhos, a minha casa se tornar uma bagunça. Lembra do profeta Ezequias? Lembra do rei Ezequias? Deus vai dizer para ele assim: o profeta Isaías fala para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu não se levantarás desse leito. Mas sabe qual é o interessante? Quando eu fui procurar o contexto, Ezequias foi um homem de Deus, pastor Júlio. Ezequias fez tudo quanto Deus mandava. Ele seguia as leis do Senhor, ele buscava agradar ao Senhor. E por que Deus está mandando ele botar a casa em ordem? A Bíblia diz que depois de Ezequias se levanta Manassés, o rei mais endemoniado e idólatra da nação de Israel, um homem que leva Israel a pecar. Então qual era a casa que ele teria que colocar em ordem? Não era o seu ministério, era quem ia sucedê-lo depois, eram seus filhos, era a sua casa que precisava estar em ordem, porque a minha casa vai dar continuidade na obra, a tua casa vai dar continuidade nessa igreja. Nós não ficaremos aqui para sempre, nossos filhos assumirão nossos lugares. E qual vai ser a conduta deles na presença do Senhor? Isso é algo sério a se pensar, irmãos. Declarar apenas com nossas bocas que eu e a minha casa serviremos ao Senhor é algo profético, deve ser feito sim, mas as nossas atitudes de andar dia após dia reparando o nosso altar, o altar que é a nossa casa diante do Senhor. Deus não opera, não trabalha em altar quebrado. Antes de Deus descer o fogo, antes de descer unção, antes de acontecer milagre, o altar precisa ser reparado. Só que o interessante que nós achamos que reparar o altar é reparar o altar do próximo, mas o altar tem que ser reparado. O primeiro altar a ser reparado é dentro da nossa casa. Não adianta eu fazer aqui, não adianta eu chegar meia dúzia de palavrão dentro de casa e chegar aqui e abrir a boca para glorificar o Senhor. Não adianta eu discutir com o meu vizinho e chegar aqui e falar em línguas aqui na presença dos irmãos. O mais importante, o meu ministério começa dentro da minha casa. Nós estamos querendo reparar o altar dentro da igreja. Sabe o que eu aprendi, irmãos, com o tempo de caminhada? Que vaso não conserta vaso. Quem conserta vaso é o oleiro. A gente tem que parar com a arrogância e a prepotência de jogar um monte de palavras em cima dos irmãos e temos que olhar para a nossa casa. Paulo vai dizer assim: examine-se o povo homem a si mesmo e assim ver se nele há alguma falta. Não é olhar o erro do irmão, é olhar para a minha casa e para o meu altar. Aquele que não cuida dos seus pegou a fé e é pior do que o infiel. Não adianta eu fazer muito bem aqui dentro da casa. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Quantos filhos de pastores feridos? Quantos filhos de missionários feridos? Porque a mãe e o pai se dedicam tanto à obra de Deus, mas não tem o tempo de sair para comer um McDonald's com o filho do final de semana. A irmã vai falar algo muito interessante aqui, irmãos. Se você tem uma festa na sua família, você, claro, você entende que domingo é o dia do Senhor, você tem um compromisso com a tua igreja. Mas, irmãos, não sejam religiosos. Não abandone a sua família por causa das coisas de Deus, porque o seu ministério começa em casa. Eu amo a do pastor Valdomiro, porque eu conhecia a família dele, eu conheço a família dele na essência. E quantas vezes esse homem de Deus honrou a sua família? Porque, irmãos, honrar, servir a Deus também é na tua casa. Se um final de semana o teu filho precisa de atenção, se um final de semana o teu filho precisa de uma conversa, de um abraço, ainda que você perca o culto por causa disso, mas não deixe de perder a tua família. Não adianta você ganhar o mundo todo e a minha casa está se perdendo. Não adianta eu pregar muito bem o evangelho e ganhar 3.000 almas aqui nesse lugar, se as minhas filhas e os meus filhos não servem a Deus, porque não vem em mim um exemplo de cristão. Irmãos, perdão, eu já falei até mais do que queria falar, porque minha esposa também vai ministrar comigo,
Eu estou muito feliz no dia de hoje, porque minha esposa está completando 29 anos de idade no dia de hoje, também. Eu, quando eu conversei com ela, vou terminar aqui, eu achava muito interessante, porque hoje é o aniversário dela, eu falei com o Carlos, e quando ele me fez o convite, eu falei, irmão Carlos, dia de o aniversário da minha esposa. Se ela quiser para o culto do dia do aniversário dela, quando você só vai querer sair para algum lugar, então eu tenho que perguntar ela primeiro. O interessante é que ela falou para mim, não existe lugar melhor para mim estar no dia do meu aniversário, porque eu estou na casa do Senhor. Eu não entendo porque eu e a minha casa precisam estar servindo ao Senhor. Imagina se a minha esposa não tivesse o mesmo pensamento, se ela não amasse o mesmo Deus, se ela não servisse com sinceridade o mesmo Deus que eu sirvo, nós teríamos um problema hoje. Ou eu viria, ela não viria, ou então nenhum dos dois viríamos. Mas porque nós temos entendimento que eu, a minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, todos nós servimos ao Senhor. Amém? Então eu só até aqui fica essa palavra, vou ter que convidar minha esposa para estar encerrando aqui na conclusão. Bem, irmãos? Cumprimento a amada igreja, está sendo gloriosa a paz do Senhor, amém? Amém. Eu nem precisava ter muito explicar, né, irmãos? O Everton pegou um pouquinho do spoiler, não queria falar, a gente vai depender como a gente vai fazer para poder estar junto. E ele conseguiu andar, né, porque ele ministrou falando o que recorreu aqui em Josué 24, o que Josué estava querendo, né, do povo. E vou pedir para que a amada igreja abra sua Bíblia, o tema que foi proposto para nós, que é Josué 24, mas eu vou ler apenas o versículo 14. Amém? Agora teme o Senhor e siga com integridade e fidelidade. Joga fora os deuses que o teu antepassado adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês a servir o Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou os deuses de Amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quando eu fui estudar o texto que a nossa irmã Joyce falou, que seria o tema do culto dessa noite, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. E o Senhor falou que hoje Ele procurou pessoas como Josué para se posicionar e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil e eu converso muito com meu esposo, que a gente estamos em torno de 5 filhos, né? Eu e elas, e a maioria meninas, e a gente sabe como o mundo ele anda perdido. E no meio disso tudo, a gente tem tentado ensinar nossas filhas, não somente com as palavras, né? Mas também ensinando ela levando elas para a igreja. E algo que eu e o Everton começamos a fazer algo lá na minha casa, que é fazer culto no lar. Né? Eu converso muito com o Everton que hoje em dia é muito difícil você ver a família se reunir e se dedicar a esse tempo. É muito bom, irmãos, ver filme, estar junto. A gente também dá essa atenção para elas, mas como é bom esse momento que a gente tem, porque eu escuto as minhas filhas, né, o que elas aprendem na EBD, eu consigo ouvir o que elas estão aprendendo, conseguimos ouvi-las também, dar essa atenção e mostrar o quanto é importante também escutá-las, independente da idade delas. E o Senhor ele me fez lembrar, irmãos, que no comecinho desse ano letivo, a minha filha caçula foi para a escola e chegou aquele momento de época de carnaval, né, irmãos? Época terrível, que o mundo entra em comemoração e a gente, como cristão, a gente fica com a oração dobrada porque é só notícia de morte. E eu chegando na escola da minha filha, de 5 anos, a Maria Elisa, a professora dela falou assim: mãezinha, eu queria falar com você. E eu falei assim: pode falar. Ela falou: olha, vai ter um baile aqui de carnaval na escola e a Maria Elisa falou que ela não vai participar. E eu escutando a professora, né? Porque ela é cristã e o cristão ele não participa das coisas do mundo. A minha filha é de 5 anos. Então, quando eu vim ler esse tema que a irmã Joyce passou pra gente, né, falando que eu tempo, falei assim: como é importante a gente falar, porque a gente às vezes, como pais, a gente não sabe como lidar com o mundo de hoje, mas o Espírito Santo ele nos direciona. E a gente conversa muito com elas. O Everton é muito, a questão assim, até muito rígido com elas, assim, essa questão de conversar, de ensinar.
E quando eu olhei esse tema, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque o que Josué está exigindo do povo, ele sabia que ele já estava chegando à sua morte, mas ele estava tranquilo porque ele sabe o que ele fez e o que ele guiou o povo. Mas ele sabia que aquele povo, para ele ser guiado, para ele ser levado, para fazer tudo o que ele fez, eles precisavam de ter alguém na frente. E chega um momento na nossa vida, como pai, como mãe, como avós, que o Senhor vai falar: e agora? Qual é a referência que você vai dar para os seus filhos? Qual é a referência que você vai dar para a sua família? E o que me chama mais atenção ainda, que o povo, ele continua concordando que ele vai amar o Senhor, que ele vai servir ao Deus, né, que livrou ele de tantas coisas, de tantas guerras. E como o Everton relatou, a gente vai ler os livros, né, e chega em Juízes, a gente vê que é só derrota, irmãos. O povo peca, pede perdão, o Senhor conserta e volta de novo e peca. E eu escrevi algumas coisas que me chamaram a atenção, que a escolha que for tomada hoje mudará o seu futuro. Aqui em Josué 24, quando chega no versículo 19, Josué fala assim para o povo. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ser tão bondoso com vocês, ele os exterminará. Irmãos, a gente tem o poder de abençoar nossa geração ou amaldiçoar. Isso é algo muito sério. Quando eu estava escrevendo aqui, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, e o Senhor falou: você vai falar isso. Eu não vim de uma família evangélica, uma família que não conhecia Jesus. E quando eu comentei aqui com os irmãos que eu e meu esposo, a gente tem feito culto no lar, me lembrou quando eu tinha 5 anos de idade, que eu ia para casa de uma vizinha que começou a me levar para a igreja, e eu achava aquela coisa incrível, eles se reunir para falar de Jesus. Se reunir porque a minha família não foi evangélica. Mas hoje eu glorifico o Senhor porque através da minha família, a minha família reconhece o Senhor como o único Deus, as minhas filhas reconhecem o Senhor. Então, é muito importante, irmãos, quando a gente fala de geração, porque a gente, como cristão, a gente sabe que gerações, eles trazem tanto maldição como bênção. Só que está nas nossas mãos que servimos ao Senhor e cremos no Senhor quebrar essa maldição, ou fazer uma maldição abençoada, ou fazer uma geração abençoada. E eu declaro muito isso sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida dos meus filhos, que a geração deles não vai ser uma geração perdida, que as minhas filhas vão ser levantadas como Aleluia. Que as minhas filhas vão ser levantadas como ousadia. Assim como a Maria, com apenas 5 anos de idade, ela entendeu que ela não participava das coisas do mundo porque ela é separada, ela é escolhida, ela é diferente. E eu declaro isso sobre a vida das minhas filhas. A gente conversa muito e elas estão, a Manu, com 8 anos, está naquela fase de pergunta, muitas coisas da Bíblia. E eu tenho que ensinar elas o certo, irmãos. Eu e o pai dela, a gente ensina o certo, a gente prepara elas. A gente está fazendo uma ministração, que vai ter uma conferência lá na minha igreja, e a maioria das meninas são tudo pequenininhas. Eu falei para ela: eu não posso deixar de falar o quão importante é e qual a responsabilidade da gente estar na casa do Senhor ministrando. Porque às vezes olha a criança, mas é pequenininho. Não, irmãos, é de pequenininho que se começa. Chegou um tempo na minha igreja que o nosso pastor foi direcionado pelo Senhor para a gente fazer um mês de propósito. E nesse mês de propósito seria a gente abrir mão daquilo que tira o tempo com Deus. Cada irmão ia escolher algo, e durante esse um mês, o irmão ia tirar um momento e abrir mão disso e estar se consagrando. A minha filha de 8 anos, ela falou que queria fazer, irmãos. E foi algo assim que impactou lá na igreja, porque quando ela se levantou, ela falou: mãe, ela ouviu o pastor, ela falou: mãe, eu quero participar também. Aí eu falei: tu vai participar, Manu? Ela: sim, mãe. Eu vou abrir mão de doce, porque eu gosto muito de doce. Mas é algo que eu gosto muito e eu vou fazer para poder me consagrar com o Senhor. Então, irmãos, não pensem vocês que a gente não está sendo visto dentro dos nossos lares. Não pensem vocês que eles não estão nos observando. Porque é o que eu falo, eu comento muito isso e falo isso, que meu maior ministério não é estar no altar, não é por cargos dentro da igreja. Meu maior ministério é dentro da minha casa. Quando sou eu e minhas filhas, quando eu dobro meu joelho, quando elas veem eu louvar, a minha vizinha de cima, ela fala assim: Tamires, eu acho tão incrível que eu estou em casa, estou lavando a louça, escuto suas filhas louvar. E às vezes eu paro assim, estou lavando a louça, a Maria Elisa, ela tem muita vergonha, né, de louvar na igreja, e ela entra dentro do banheiro tomando banho e ela louva: és fiel em
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Irmãos, eu falo isso com o coração muito grato, porque tem momentos que a gente está em casa. O Everton falou aqui algo muito importante, que a gente é referência para os nossos filhos. E no momento que a gente está passando por aquela aprovação, sabe, irmãos? Aqui nesse texto que me chamou a atenção, que Josué está falando para o povo lá nos seus deuses antigos. Muitas das vezes, quantas coisas a gente não deixa, né, de abrir mão e rouba o lugar do Senhor no nosso coração. Às vezes é uma preocupação, às vezes é uma conta a pagar, às vezes é uma tribulação, às vezes é um vizinho que nos persegue, às vezes é dentro do trabalho, assim como eu tenho passado, e a gente esquece quem é o Senhor na nossa vida, qual é o lugar dele. E toda vez que eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, o Senhor me lembra, ó, tu não pode parar, vocês não podem parar a caminhada, continue, porque olha aí, ó, a referência. E quando eu escuto a minha filha louvar, irmãos, aquilo me traz uma paz. Eu falo, Senhor, que é muito incrível, porque o Senhor usa até as crianças. E algo que o Senhor me chamou a atenção também foi que a gente, todo dia, a gente tem que fazer uma escolha. Assim como a Everton falou, a gente escolhe o que vestir e o que não vestir, o qual caminho andar, ou até mesmo se a gente não quiser, a gente tem essa disponibilidade de falar, hoje eu não vou para determinado lugar. Mas, irmão, no momento que a gente confessa o Senhor e o momento que a gente declara o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a gente não pode olhar para trás. Como o Senhor não tem a opção da gente escolher. O Senhor é a gente seguir firme, olhar para o alto e caminhar. O Senhor não tem a opção, hoje eu vou fazer, irmãos, não. Quem escolhe uma vez colocar no arado não pode olhar para trás. E algo muito interessante que o Everton falou aqui, que parece que ele escutou o que eu ia falar, eu escrevi, ele ouviu, e que ele sempre fala isso comigo, irmãos, e eu falo com o Everton, isso é muito importante, ele fala, amigos, se amanhã ou depois eu largar o Senhor e não querer, você me deixa e vai seguir, porque o mais importante é o Senhor na sua vida. Não sou eu, não é a nossa família, a gente sabe que a família é constituída pelo Senhor. Mas a gente não pode colocar nada no lugar do Senhor. E eu acho isso muito incrível, porque eu falo assim com o Everton, eu falo, Everton, realmente, a gente não pode colocar o Senhor como segundo plano. Ele é o plano, ele é o maior que tudo. E hoje em dia, eu agradeço muito a Deus, irmãos, por eu estar aqui hoje, porque há uns 8 anos, 9 anos, 5 anos, 6, né? 6, 7 anos atrás, a gente não estava junto, nossa família estava dividida, eu estava no mundo, e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui ministrando. Hoje eu tenho a oportunidade de, eu e o Everton, aconselhar casais, chega casais para nos procurar sobre questão de separação, e a gente, através da nossa experiência, a gente consegue aconselhar, não todo mundo aconselha, através da palavra, a gente consegue aconselhar. E, irmãos, a fé, ela é algo individual. Ela é algo individual. O Everton tem a fé dele, ele ora, ele busca, a gente busca junto, eu busco. Mas, como o Everton falou, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, ele também não pode abrir mãos. Nossa maior referência tem que ser, os nossos filhos têm que ver a gente como maior referência, tanto como casal, como buscar o Senhor, como servir. O nosso lar tem que ser um lar de referência. Eu falo muito isso com o Everton, eu não quero ser apenas as pessoas falam, vocês voltaram, a gente construiu, mas eu falo assim, mas tem história para contar. E até a nossa volta tem testemunho do Senhor. Porque não foi da minha maneira. O Senhor teve que me quebrantar, teve que me moldar, porque a gente também vive um contexto hoje em dia, a gente vive um mundo onde as mulheres não têm voz, né? E isso é tudo mentira, porque na palavra do Senhor, quantas mulheres o Senhor deu oportunidade, né? Então a gente ouve falar, só um homem pode falar, a mulher não pode, tem que obedecer, e não é esse contexto que o Senhor quer. Né? Não é o contexto que o Senhor fala, que o homem ele tem que ser zeloso com a sua esposa, e a sua esposa submeter ao seu esposo, um homem de Deus servo. Porque se um servo de Deus, ele não vai tratar a sua filha de qualquer maneira, né? Somos filhas do Senhor, e ele sendo servo do Senhor, ele não vai tratar a noiva de Cristo de qualquer maneira. Então, irmãos, o que eu queria deixar para os irmãos é isso, foi somente o que o Senhor ministrou no meu coração.
e falar para os irmãos que se hoje, mesmo que a sua família seja de 2, seja de 3, ou seja você sozinho, se você está aqui hoje, você querendo manifestar o Espírito Santo, porque às vezes o Senhor só precisa de um para poder levantar a sua casa toda. Ele só precisa de um clamando. A família, ela nasce no coração do Senhor. Às vezes o mundo quer roubar a identidade e dizer, né, a mãe criou o filho sozinho, nada longe, porque eu também eu tenho uma filha fora do meu casamento quando eu conheci o Everton, hoje ela tem 12 anos e eu criei ela sozinha. Nada errado, mas hoje eu sou muito feliz por ter minha família, por ter meu esposo, por ter minha casa. E o mundo, ele quer roubar essa identidade. Quer roubar a identidade da mulher, quer roubar a identidade dos filhos. Hoje em dia se ouve muito falar, ai, dessa geração que vai vir. Não, eu declaro, meus filhos são a geração de agora. E o Senhor que eu sirvo, levanta assim criança para profetizar, levanta criança para se manifestar dentro da sua igreja, dentro da sua escola, assim como a Maria Elisa tomou uma atitude que a professora dela ficou sem graça de falar, mas isso é o que? Através do Deus que eu sirvo, eu apresentar minhas filhas. Eu não quero que minhas filhas sirvam porque eu sou cristã e o pai dela é cristão. Quero que minhas filhas conheçam o Deus que eu conheço e tenham um encontro verdadeiro. Algo diferente, não causado porque eu vou para a igreja e conduzo ela, mas que elas conheçam o Deus que eu sirvo. Então, nessa noite, se tem alguém que está passando por alguma situação, não desista da sua família, irmãos. Quebra essa maldição. Porque assim como Josué, ele intimou o povo, mesmo sabendo quem era o povo do Senhor, o povo sabendo que mesmo o Senhor fazendo tantos feitos, eles iam lá, eles negavam. Ele levantava, né, imagens e adorava, mesmo sabendo o Senhor que eles serviam, o Senhor ia lá, restituía, mas por conta até mesmo da desobediência deles. O Senhor, Josué falou que o Senhor determinaria e continuará determinando a bênção. Mas para eles não olhar para o passado e não olhar para os deuses, não ser idólatra. Então não leve isso para o seu coração. Porque hoje a gente tem o poder de quebrar a maldição e hoje a gente também tem o poder, através do nome do Senhor, de fazer a nossa nação uma nação abençoada. A nossa geração ser uma geração abençoada. Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Seja Deus. Você pode perguntar, mas por que para quem fazer o culto da família? Porque Deus é Deus de família. Certo? A primeira família que ele criou foi lá no Jardim do Éden. E Deus deixou um padrão para que todas as outras famílias sigam a esse padrão. Tá? Lembre-se disso. Os vídeos, Carlos também, por favor. Agora, só tem uma coisa aqui que vocês aprenderam e foi prática. Se eu tenho que esticar a orelha, outro primeiro sai. A Bíblia diz que a disciplina começa em casa, né? Então eu vou começar. Como foi que vocês se apresentaram? Treinou? Tá, então, volta a fita e faz. E depois. Fizemos até uma brincadeirinha, mas depois eu vou dizer aqui. Graças a paz, igreja. Graças a paz, igreja. Eu sou a Joyce do Carlos. Eu sou Joyce Silvestre. Sou Carlos